Uma partida muito movimentada aqui no estádio do Mônaco, Louis II, com uma vitória de virada do PSG 3-2. A gente vai falar muito sobre o jogo, sobre os gols, enfim, sobre como a partida se desenrolou, mas para mim foi um jogo de muitos recados, tá? Foi uma partida em que não só jogadores, mas também coletivamente o PSG deu alguns recados que para mim são importantes para a temporada e que podem, quem sabe, definir um pouco mais o caminho desse PSG, especialmente na Liga dos Campeões, né? A gente teve um PSG que entrou em campo apenas sem o Fabien Ruiz, dos seus jogadores titulares. O Luiz Henrique, inclusive, fez a opção de colocar o Désiré Doué no banco, ele que não fez uma última grande partida, mas foi o homem do jogo, foi quem mudou essa partida para o PSG, já falo sobre ele, né? Ele fez 2 gols e ainda deu uma assistência, Hakimi fez outro gol do PSG e o Mônaco tinha marcado os 2 gols primeiro, mas eu já chego lá individualmente. Era um PSG, então, que entrou em campo com o Désiré Doué no banco e só não tinha Fabien Ruiz. Era um PSG, portanto, com o que tinha ali de força máxima e que começou a partida bastante desconcentrado, tá? Essa foi, ao menos, a minha sensação. E aí o PSG sofre o gol com 1 minuto de jogo, 2 gols, inclusive, do Balogun, que faz o segundo gol aos 18 minutos. O Vitinha perde um pênalti. Na verdade, o goleiro do Mônaco defende aos 22 minutos. E aí vale aqui a observação que o PSG perdeu em jogo, né, durante as partidas, 4 dos últimos 5 pênaltis. Na temporada toda, esse foi o 9º pênalti sofrido pelo PSG e o PSG já perdeu 4 deles. Então, assim, é um número, ainda mais se a gente pega esse recorte recente, para o PSG ficar de olho, tá? Dembélé já perdeu pênalti, o Vitinha perdeu pênalti agora, então fica essa observação. Depois disso, aí sim a gente teve a virada do PSG com o Désiré Doué entrando do banco e o Dembélé saindo por uma lesão. Ele claramente sentiu ali a panturrilha, ele era inclusive dúvida para o jogo, sentiu ontem no treinamento, mas hoje, obviamente, estava se sentindo bem, estava bem para a partida, foi para o jogo, foi titular, mas ali aos 30 minutos ele sai de campo para a entrada do Désiré Doué, que muda completamente o jogo. Praticamente na primeira vez que ele toca na bola, ele faz o gol, aí depois dá assistência para o gol do Hakimi aos 41 minutos, e aí o PSG vai para o intervalo com um 2-2. No segundo tempo, um outro gol do Désiré Doué, aí já ali aos 67 minutos, fecha o placar um 3-2. Vamos lá para alguns recados. O primeiro recado, é claro, para você deixar o like, se inscrever no canal e tudo mais isso. É um recado coletivo de mentalidade do PSG, de falar, olha, sim, pode ser aqui uma temporada conturbada, a gente tem tido algumas oscilações, eficácia não tem sido a palavra de ordem desse PSG, mas a gente tem a mentalidade vencedora, essa mentalidade que a gente mostrou, especialmente na reta final da temporada passada, ela tá aqui, é uma virada que dá esse poder de falar isso para o PSG, ao menos nesse momento. Então é um PSG que dá esse recado de que, eu sei que o último jogo não foi uma vitória, mas aquele recado que a gente deu, por exemplo, diante do Olympique de Marseille, o 5-0, não foi apenas um brilho de uma temporada ou de um único momento na temporada, né? A gente é capaz de ter essa mentalidade e acho que esse primeiro recado foi muito importante, porque sair perdendo por 2-0 numa semana tão complicada, e aí é um tão complicada relativo, tá? O Marquinhos até falou isso, olha, a gente já teve polêmicas muito maiores em outras temporadas, então isso aqui é fichinha pra gente. E eu concordo com ele, mas ainda assim foi uma temporada, uma semana conturbada. E aí você, com menos de 20 minutos de jogo, você já está perdendo por 2-0. Se você não tem uma mentalidade forte, você sucumbe àquilo ali, você se entrega. E o PSG não fez isso, então é importante esse recado. O Luiz Henrique, inclusive, falou depois do jogo que eu perguntei para ele sobre a importância da confiança desse PSG no momento da eficácia, né? No momento de marcar o gol, porque o PSG tem os mesmos jogadores, tem a mesma base, o mesmo sistema,
continua fazendo boas partidas, mesmo quando perde contra o Sporting, contra o Atlético Bilbao, tiveram outras também, as últimas 3 ou 4 de fase de liga, né, da Champions. O PSG dominava o jogo, tinha mais posse de bola, finalizava, criava muito, tinha um volume de jogo, de ataque absurdo, mas não tinha eficácia. E aí eu perguntei para ele sobre a importância da confiança desse tipo de jogo para este momento final, né, para o momento da finalização. E ele fala, olha, assim, a gente não pode esquecer que por mais que a gente pense que é uma equipe que tem experiência, porque é uma equipe campeã de Liga dos Campeões, é uma equipe muito jovem. A média de idade do PSG está ali em 22, 23 anos. O mais velho é o Marquinhos, com 31. Acho que o Marquinhos fez 31, acho que fez. Então, assim, é verdade. A gente vive falando o quanto que os jovens, sempre os jovens, né? Os jovens são realmente... enfim, não vou começar a falar sobre jovens aqui, mas vou falar um pouquinho sobre os jovens jogadores. Eles, naturalmente, são irregulares, né? Eles oscilam, porque faz parte do amadurecimento. E a equipe do PSG, ela é muito jovem, então seria até mais natural que ela oscilasse do que ela não oscilasse. A reta final da temporada passada, o PSG não mostra isso, né? Ele não oscila. A sensação é que a oscilação alta, a onda alta do PSG da temporada passada durou bastante, né? E nessa agora, as ondas elas são mais curtas nesse sentido. Vai apagar a luz aqui, mas a gente segue aqui no vídeo. E aí, acho que é importante trazer isso, né? De que é um PSG que, para essa confiança, tem esse recado aí importante. E aí, os outros recadinhos que foram dados, e obviamente o principal deles acho que é o do Désiré Doué, ele comemora colocando, né, aqui a mão. Nossa, mas agora realmente é festa, já foi a boate. Carnaval, né, gente? É isso aí. Ele coloca as mãos aqui comemorando, e é claramente um recado que ele não vai ouvir as críticas, né, que ele não vai, enfim, escutar as coisas que foram faladas. E aí, sendo bem sincera, eu acho que acaba colocando um pouquinho mais de fogo nas interpretações, porque por mais que ele possa ter pensado no sentido de que não escuto as críticas do lado de fora, né, do PSG, o que vem principalmente de imprensa, né, porque a gente sabe que tem esse pensamento, essa criação, né, obviamente, faz parte, em especial a imprensa local faz muito isso, né? A imprensa francesa vai fazer muito com o PSG, a imprensa espanhola vai fazer muito com os clubes espanhóis, enfim. Então, talvez o recado dele seja esse. Mas, no fim das contas, acaba colocando um foguinho de que talvez seja um recado para o Dembélé, que disse no jogo passado que o PSG precisa estar acima das individualidades. E ele foi questionado e criticado no jogo passado por ter tomado decisões individuais. Então, no fim das contas, pode ser que não signifique nada nessa temporada, tá? Pode ser que realmente seja ali faisquinhas que não mudem, que não assim atrapalhem o vestiário, mas pode ser também que atrapalhe. Pode ser também que a gente fala, opa, peraí, não é igual ao ano passado. Então, eu acho que é algo para a gente ficar de olho, é algo que a gente não vai saber, porque a gente não tá lá dentro do vestiário. Eu conversei com o Marquinhos depois do jogo e ele me disse que houve uma conversa, tá? Existiu essa conversa do PSG e ele falou algo que eu achei muito importante. O João já tinha falado isso, mas passou um pouco despercebido na coletiva de imprensa antes do jogo. De que quando alguém tem que falar alguma coisa, fala na face, né? Ele usou essa palavra, fala na cara. E o Marquinhos falou a mesma coisa. Quem tinha que dizer alguma coisa, disse. E assim, ele revelou que existia ali algo a ser dito, né? Então, não sei se foi essa questão do Désiré Doué e do Dembélé, se existe aí uma faísca que não foi resolvida, ou se essa conversa resolveu as coisas. O Luiz também falou, né, que é importante, o Luiz Henrique, sobre ter essas conversas e resolverem internamente. Talvez seja também um recado de que, vamos parar de falar as coisas para fora, né? O Luiz Henrique normalmente reclama muito disso, né? Desses vazamentos e tal. Ele deve estar bastante chateado com a semana nesse sentido. Então, foram recados que foram dados e talvez o principal deles, em termos de consequências para a temporada, seja esse da confiança e da mentalidade vencedora. Importante demais o gol do Hakimi, tá? Para a confiança dele. Ele volta da Copa Africana de Nações claramente abatido, ele faz, acho que são 3 jogos pelo PSG antes depois de voltar do Marrocos com o vice-campeonato, não foram tão bons, então o gol hoje foi importante nesse sentido pro Hakimi e é isso, então vamos ver como é que essa eficácia começa a aparecer mais ou menos. O Wallace Borges, querido aqui também da TNT Esportes, usou uma
uma alusão, fez uma alusão, uma metáfora que eu disse a ele que eu ia copiar, então eu vou usar aqui. Que o PSG, na reta final da temporada passada, ele acendeu a luz, né? Ele ligou ali o interruptor e ela continuou acesa. Não teve um momento em que essa luz ficou, por mais que ela tenha tido ali um brilhinho a mais ou menos, por exemplo, contra o Aston Villa, enfim, tem momentos ali, mas foi um PSG que ligou a luz e deixou a luz ligada, diferente do estádio, que agora há pouco estava apagando e ligando por aí. E nessa temporada é um PSG que liga a luz, mas apaga. Liga a luz, mas apaga. Foi assim, ligou a luz contra o Marseille, contra o Olympique de Marseille, aquele 5-0 que eu achei que fosse um grande recado de que o PSG estava de volta. Falei, né, o PSG está de volta. O Dembélé faz um momento interessante de crescimento. 8 dos últimos 11 gols dele foram de dezembro para cá. Então, claramente, uma evolução, um crescimento, um aquecimento, na verdade. E então me perdi aqui no meu raciocínio, mas é isso. Essa luz do PSG, voltei agora no raciocínio, ela precisa ficar acesa, né? Porque acendeu contra o Marseille, apagou contra o Rennes, apagou aqui no início, aí um jogo só, a gente pode considerar que ela está acesa. Semana que vem ela vai acender, não vai acender, o interruptor tá quebrado, sabe? Então, e não é tão simples assim, né? Acendeu e fica lá. Não é assim, futebol não é assim. Então, vamos ver o quanto que o PSG é capaz de manter esse interruptor ligado, essa luz ligada até o final da temporada, especialmente Liga dos Campeões, né? Porque é o que importa. Para mim, era favorito antes do jogo de hoje, segue sendo favorito, ainda mais no Parque dos Príncipes, com gol de vantagem. Acho muito difícil que o Mônaco reverta esse placar lá no Parque dos Príncipes, mas é isso, se o PSG apagar o interruptor, está mostrando que pode ser ferido, né? Que no seu escuro, quando ele apaga a luz, pode ter gente que ligue do outro lado e que faça gols. Então é isso. Semana que vem tem jogo de volta no Parque dos Príncipes. Não sai do vídeo sem deixar o like, comentários por aqui, se inscreve no canal. E claro, se tá até aqui e gostou, deixa o hype também, que ajuda e a gente gosta. Espero que vocês tenham tido um ótimo carnaval e que vocês estejam o quê? De uma ressaca, mas uma ressaca positiva, de quem aproveitou e não de quem fez coisa errada, né? Então, se cuidem, bebam muita água, se recuperem, porque semana que vem tem mais Liga dos Campeões.